Vamos falar dos fugidinhos do PSDB, né? Vamos falar do vice da chapa de Lula. Geraldo Alckmin, durante uma reunião com empresários, banqueiros e advogados, afirmou que o MST mudou e que, em um possível governo petista, haverá espaço para todos. Ao ser questionado sobre o que mudaria na política de invasão de terra, entre aspas, tá? Invasão de terra, entre aspas, as pessoas têm uma visão equivocada do MST e o grande perigo para o agronegócio é o governo do Bozo, B-O-Z-O. Agora eu pergunto, o verdadeiro problema do agronegócio é, Malta, o governo Bolsonaro? Não, eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm que ter um mínimo de coerência para aceitar o que foi feito nesse governo. Eu acho que a gente não pode ficar pensando que a pessoa é o problema. Eu acho que, Tiago, quando a gente fala de um mérito de uma pessoa, quando a gente fala do trabalho do Cris, do Felipe, do Rodolfo, seu, meu, a gente está analisando o conteúdo. Quando a gente começa a analisar, eu que entendo bastante de inteligência emocional, quando a gente começa a entrar em parâmetros de caráter, entendeu? A gente vai ter esses ruídos. Então, só um detalhe, eu acho que o PSDB, quando eu falei que o PSDB, retomando um pouquinho rapidinho, quando eu falei do PSDB saiu do armário, significa o seguinte, a revelação entre todos os players dentro do PSDB chocou o povo, né? Porque a gente não estava imaginando que eles, por estarem tanto tempo nesse governo, né, eles fizeram o que fizeram. E graças a Deus, se não fosse a imprensa que tivesse lá com seus olhos, com as suas câmeras, para poder mostrar o que está acontecendo, hoje a gente nem saberia o que estaria acontecendo. Então é fato isso. Então eu acho que a saída do PSDB, provavelmente, no meio do Centrão, ele vai ter uma coligação com o MDB, que é o mais próximo a ele, e tomara que consigam fazer as coisas de uma forma coerente e inteligente. Mas nós vamos estar lá pressionando, porque essa é a finalidade do projeto Não Brasil. Fazer muita pressão. Fazer pressão. Martela. Sabe uma coisa, Tiago? Eu acho assim, o povo brasileiro não entende que nós não deveríamos ter atacado as instituições. Se hoje você paga o salário... Você faz meia-culpa? Não, eu faço, claro que eu faço. Certo. Eu faço, sabe por quê? Eu admiro muito isso. Eu faço porque são 4 anos de trabalho entendendo essa comunidade de movimentos conservadores no país inteiro, escutando, porque eu escutei mais do que falei. Hoje eu falo mais, mas eu escutei mais. 2 horas cada líder. Porque eu entendo hoje que a gente tem um time para entrar em campo que não existia. E mesmo a Jovem Pan, se você vê os comentaristas sempre reclamando, Augusto Nunes, o Fiuza, todos eles reclamando, por que vocês não trabalham em cima de pautas nacionais? Porque a gente não precisa, porque não existia pessoas. E como é que a gente vai formar um time se a gente ainda não tem esse time? Exatamente. Entendeu? Então hoje a gente tem, nós somos convidados para estar em tais lugares, a gente evita, porque eu nem foto, pessoal, foto eu tenho com o Bolsonaro e nem quero ter, com ninguém. Você vai me ver foto com líderes, entendeu? Por quê? Porque para mim não interessa as pessoas. Eu sei que ele vai ganhar, ele fez um trabalho bom, ele fez um trabalho ótimo, nem bom foi ótimo. Ele fez esse país ser um país nacionalista. Hoje nós somos cidadãos sabendo exercer um pouco a cidadania, porque a cidadania nos Estados Unidos, Tiago, você entra em qualquer lugar, você vai ver a bandeira dos Estados Unidos até no banheiro. Você vai tirar um fax, você vai ver a bandeira. Outro dia estava em Nova York, foi ao banheiro, sentiu uma pontada, era a bandeira. Era o mastro. Ô, Rodolfo Maris, se eu te chamo de Bozo, você pode me chamar de picolé de chuchu? Posso. Tá bom. E aí, o que você achou dessa fala aí do Alckmin, falando do MST? Primeiro a gente tem que entender, né? Eles vão bater na porta, agora vão fazer knock, knock, knock. Pois não. Esta propriedade, por acaso, está cumprindo a função social? Aquela terra é produtiva. E aí a pessoa da casa vai falar assim, não, entra na minha casa, entra na minha vida. O texto já começa errado para mim, né? Essa narrativa já está errada para mim, porque Alckmin,
é uma piada para mim. Ele está como vice do Lula. Mas eu acho que ele entendeu errado, o Alckmin. Ele entendeu errado? Acho que ele entendeu? Acho que entendeu que era álcool em mim. Álcool em mim. E aí ele fala, o MST mudou. Eu tô terrível hoje, me desculpa. Você tá muito bom hoje, cara, sinceramente. Eu tô controlando para não rir aqui, mas por dentro eu tô gargalhando, fica tranquilo. Vocês não viram, que o povo de casa não vê as caretas que eu faço quando a câmera sai de mim. Mas vamos lá, não vou mais interromper, não. Quando ele afirma que o MST mudou, a gente precisa entender, mudou em quê? E que em um possível governo petista, as coisas vão mudar. Mas ninguém apresentou plano nenhum ainda. Vai mudar o quê? O que vai mudar? Qual é o plano? É só alfinetadas? É só xingamentos? Cadê o plano de governo? Cadê o plano para essa questão em si? Não foi apresentado. Então eu não consigo ouvir o Alckmin falar. Quando ele começa a falar, para mim ele já não tem segurança naquilo que ele está falando. Muito bem. E aí, Felipe, o MST mudou? Não, com certeza o MST mudou. O MST foi criado antes da Constituição de 88, né? Foi criado em 84, 85, se não me engano, né? Naquela época não existia política fundiária, não existia regularização de terras, não existia reforma agrária, não é? O MST ele surgiu para dar voz a esses movimentos, né, dos sem terras, na época da discussão da Constituinte no Brasil, né? Aí tinham líderes como Stedley, outros líderes também que pregavam a ideia de invasão de terras. Hoje o MST é outro MST, né? Mudou completamente. O MST são outras pessoas, tem muitas pessoas sérias no MST, né? A forma de demanda deles, reivindicar demanda e mudança, é completamente diferente como era antigamente, não é? E no começo do MST. Eu não tenho bonezinho, mas eu usaria o bonezinho do MST, sim. Sem nenhum problema. É um movimento muito bonito que lutou para democratizar acesso à terra numa época que o Brasil era considerado o país do latifundiário. Ainda é, né? Mas já foi muito maior, né, naquela época. Você gosta de arroz orgânico? Eu gosto de arroz orgânico. Apesar de ser difícil achar. Mas o MST então mudou, é outro MST. É outro MST. Do MST, né? Agora, produtor de arroz orgânico agora, Pavinato, agora falou de concretude, né? O Alckmin nesse ponto está certo, né? Eu não concordo com tudo que o Alckmin fala, não. Mas o agronegócio no Brasil, ele é a locomotiva no Brasil, apesar do Bolsonaro, né? O maior problema do Brasil, que todo mundo sabe, são os pastos degradados, né? Que chega a ser 50% da área do Brasil. Se tiver um governo que quer realmente triplicar o agro, basta investir na recuperação dos pastos degradados, que o agro do Brasil vai ser realmente o maior agro do mundo mesmo. Vai ser muito maior que o agro dos Estados Unidos, né? Não existe. Não há política. Não há política. Não existia isso aí? Existia também. Esse é um projeto, esse é um problema que vem desde a época do PT. Mas ninguém ataca o problema do agro, né? Então, assim, há muito o que fazer no agro. Apesar do agro ser muito bom, né? A Embrapa, por exemplo, que é uma empresa pública, a pessoa gosta de falar mal da empresa pública, é uma empresa pública que traz muita tecnologia para o agro, muita pesquisa para o agro, né? E o Embrapa começou a ser construído nos governos PT, não construído, começou a ter maior importância no governo PT, né? Ou seja, então o Bolsonaro podia fazer muito mais para o agro. De tirar tudo do Fernando Henrique, né? Coitado desse homem, né? E ele abaixa a cabeça. Posso fazer uma observação? Claro, Cris, por favor, fazer uma observação que eu acho interessante. Tem dois setores que eu vejo que a esquerda ela tem dificuldade de dialogar. Um é quando se trata do tema de segurança pública e o outro é quando se trata do tema do agro, né? No segurança pública, a esquerda toma uma goleada. A esquerda ela não conseguiu até hoje no Brasil criar um discurso, um projeto que a identifique nesse ramo. E a mesma coisa na questão do agro agora. Num eventual governo Lula, eu espero que a esquerda não perca essa oportunidade histórica de realmente dar a devida atenção que esses dois temas merecem. Não ficar só na discussão da questão fundiária, que é importante, não vou negar os méritos e a necessidade desse tipo de discussão, a importância dessa discussão, mas é importante que
num eventual governo de esquerda, se olhe realmente com o carinho que o agro precisa. O agro, com toda a importância, com toda a pujança que ele tem, em termos de economia, é pop, é agro, com toda a pujança que o agro tem nesse país, ele merece realmente uma atenção especial também dentro de um governo de esquerda e não apenas no governo de direita, da mesma coisa que a pauta de segurança pública, a esquerda tem que começar a entender melhor e a se posicionar nessa questão de segurança pública. Bom, vamos